Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Lívia e hoje eu vou estar trazendo uma palavra do Senhor para a sua vida, que está em João, capítulo 5, versículo 2, até o versículo 9. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem em que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Bom, eu vou estar lendo, até o versículo 9 aqui mesmo, porque o Senhor, Ele tocou meu coração neste texto, Ele falou grandemente a mim, através do Espírito Santo, e principalmente nesta parte, queres ficar são? O Senhor, Ele pergunta para este enfermo, e para que nós possamos entender o que o Senhor, Ele quer nos dizer aqui neste vídeo, nós temos que entender o contexto ao qual foi escrito esta passagem em João, capítulo 5. Bom, havia em Jerusalém, o texto nos traz a existência de um tanque. E neste tanque existiam várias pessoas que estavam enfermas, que precisavam de cura, assim como foi dito aqui neste enfermo. E este tanque, havia um tempo em que aparecia um anjo ali e as águas elas eram movimentadas. E quando as pessoas elas chegavam até essa água, elas eram curadas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que havia um homem ali há 38 anos e ele não conseguia chegar até aquelas águas para poder ser curado. Bom, a Bíblia não fala muito a respeito deste tanque, mas especificamente no capítulo 5 de João, que ela vai nos dizer a respeito deste tanque. Então, este homem ele não conseguia chegar ali quando a água era agitada. Ele precisava de ajuda. E então, certo dia, Jesus ele estava passando. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vê este homem. Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Porque o Senhor ele já conhecia este homem. Ele já conhecia a sua história de vida. Mesmo este homem não conhecendo a Jesus, Jesus já sabia do que ele passava ali naquele tanque e que ele precisava de uma cura, de uma libertação. Então Jesus, vendo aquilo, vendo neste enfermo, Jesus perguntou a ele: Queres ficar são? O Senhor Jesus ele perguntou a este homem e a Bíblia não traz o nome dele. Então este homem ele vai relatar para o Senhor Jesus que ele não tem ninguém que ajude ele a chegar àquele tanque para ser curado. Ele vai dizer isso ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele fala com este homem com uma palavra de libertação, de cura. Ele diz a esse homem: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, o homem ele levantou, ele foi curado e ele foi transformado. Bom, o que o Senhor quer nos dizer com este texto aqui? Que não importa quanto tempo você tem buscado o Senhor, quanto tempo você tem ficado com alguma enfermidade ou com
algum problema na sua vida, algum pecado que você não consegue se libertar, o Senhor, Ele te conhece, Ele te vê. Embora você às vezes não possa conhecer o Senhor Jesus, você não possa conhecer o que Ele fez ou o que Ele falou na palavra dEle, mas Ele sabe do que você está passando. Ele sabe as suas dificuldades. Ele sabe a enfermidade espiritual, física que você está passando. Aliás, também a enfermidade psicológica que você pode estar passando neste momento, alguma depressão, alguma ansiedade. O Senhor Jesus, Ele já sabe. E você às vezes não precisa nem falar que o Senhor, Ele já conhece. Mas o que o Senhor está nos dizendo aqui, que Ele te diz, pega o teu leito, levanta e anda. Porque foi isso que ele disse a este homem que estava enfermo. Este homem, ele não tinha mais esperança de vida. Havia 38 anos que ele estava neste tanque de Betesda, esperando o movimento das águas. E às vezes você também pode estar esperando o movimento das águas, esperando que alguém te leve até essas águas para ser curado. Vamos falar assim, de forma metafórica. Às vezes você está esperando alguém te levar a este tanque, às vezes o tanque de Betesda da sua vida, você está esperando que alguém te leve até ele, mas você às vezes se vê abandonado, se vê angustiado, ansioso, depressivo, mas o Senhor Jesus te diz em tua palavra que Ele está na sua vida, se você clamar a Ele, se você contar, como este homem fez aqui, ele contou o problema que ele tinha da sua vida, que ele estava sozinho, que não havia ninguém que pudesse levar a ele este tanque. Mas se você crer que o Senhor Jesus, ele tem poder para curar, ele tem o poder para libertar a sua vida, ele vai te curar. Porque o Senhor, ele tem poder. O Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ou seja, ele está em todos os lugares, ele tem todo o conhecimento e ele está em todos os lugares. Ele te conhece, ele te vê. Então, se há algum problema na sua vida que você não consegue resolver, que você não consegue, já foi em vários médicos, você já foi em já procurou várias alternativas, você já tentou ir em vários lugares, mas você não consegue se livrar. O Senhor Jesus, ele te diz, toma o teu leito e anda. E essa palavra, ela tem um significado muito forte, porque o leito carregava este homem. Ele carregava este leito, né, esta cama, vamos dizer assim, essa maca, que pode também ser um significado para leito, ele carregava este homem. Então, quando o Senhor Jesus diz a ele, pega o teu leito, ele vai pegar o que antes atrapalhava, aliás, o que antes ajudava ele a se locomover, o Senhor Jesus, ele pede para este homem, ele mesmo, pegar e andar. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele te dá força espiritual, ele te dá força física, mas você precisa clamar o nome dele. Diga ao Senhor qual o problema que você está passando, assim como este homem fez. Porque o Senhor, ele te conhece, ele sabe tudo o que você tem passado, mas ele quer ouvir da tua boca, ele quer ouvir o teu clamor até ele. E não importa o problema que seja, não importa, o Senhor, ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. A palavra dele diz isso. Então eu espero que esta palavra tenha edificado a sua vida e que você tome uma decisão com o Senhor Jesus Cristo nesse dia e que você peça a ele para que ele possa te ajudar. E assim como ele fez na vida deste enfermo no tanque de Betesda, ele possa te dar uma palavra de cura, de libertação, a qual ele deu a este homem aqui, apenas com uma palavra. Não bastou fazer mais nada, não precisou fazer mais nada, bastou apenas uma palavra do Senhor Jesus. Você vê o poder que o Senhor Jesus tem, porque ele apenas com a tua palavra, ele conseguiu fazer este homem ser curado, porque ele é poderoso, ele tem o conhecimento de tudo. Então, o que eu digo aqui, neste vídeo, fale com o Senhor o teu problema e ele poderá curar. Eu te agradeço por ficar comigo aqui até esse final deste vídeo, durante esses quase 10 minutos de vídeo. Eu te agradeço grandemente e que o Senhor possa abençoar a sua vida e fazer um milagre muito grande na sua vida, em nome de Jesus.
e que você seja curado, liberto, e que o Senhor esteja com você sempre, todos os dias, guiando com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Até mais.